Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade às aulas sobre o assunto de bibliotecas da linguagem C. Hoje vão ser abordadas as bibliotecas stdio.h e stdli.h. Eu vou ficar responsável para falar sobre as abrangências da stdio.h. Meu nome é Breno Rangel. E sobre a stdli.h, o responsável vai ser Gabriel Farias. Olá a todos, me chamo Gabriel Farias e sempre que a gente vai programar alguma coisa, a gente se pergunta o que é o famoso include. O include nada mais é do que as bibliotecas que a gente acaba inserindo dentro do nosso programa para estar rodando as funções que são necessárias e primordiais para esse programa. Por exemplo, a printf e a scanf não são funções que estão em C, elas são funções que estão dentro da biblioteca stdio. E a stdlib tem função primordial, pois ela roda o prompt de comando do sistema operacional que ela tiver inserido. Por exemplo, se tiver no Windows, ela roda os comandos do DOS, se tiver em Linux, ela roda os programas do terminal e por aí vai. Agora, falando melhor sobre a stdio.h, as coisas mais importantes dela. É uma biblioteca responsável por entrada e saída de dados. Por exemplo, exemplificando esse entrada e saída, é tipo assim: entrada de dado é quando é usada pela função scanf, que vai ser melhor explicada mais para frente. Uma entrada de dado é algo que você informa para o programa, algo que você digita no seu teclado, nesse caso. Já a saída de dado é o que o programa lhe retorna na tela, seja por texto, por variável, que é mais o printf, a mais utilizada, né? E pegando esse gancho, as funções mais utilizadas dessa biblioteca, de longe, são a printf e scanf, são quase sempre utilizadas. A printf também serve para debug. Vocês vão entender melhor quando estiverem trabalhando em código mais extenso, essas coisas. E o scanf para receber coisas do usuário, quando você quer que o usuário participe no programa. E o fprintf, que dado um printf no programa, ele vai salvar dentro de um arquivo esse dado. O fgetC, ele vai ler um caractere de um arquivo. Explicando melhor essas funções, falei só por cima. Printf, como está escrito, apresenta na tela textos e valores de quaisquer tipos de dados. Esses tipos de dados são, por exemplo, float, char. Float são para números decimais, char é para palavras, caracteres, strings, essas coisas, inteiros. Isso que são tipos de dados. Uma utilização mais simples, geralmente mais para começar com o pé direito em programação, é você fazer aquele tal do printf Olá Mundo, que praticamente você sempre, para começar a programar, quando você é iniciante, você já faz esse programinha aí. E esse programinha se faz dessa forma aí, o include da biblioteca, e vai printar na sua tela o Olá Mundo como está aqui mostrando no slide. Aqui na esquerda embaixo. Quando você rodar o programa, ele vai mostrar na sua tela Olá Mundo. Mas você pode também fazer com variáveis. Até cálculos também, se você quiser fazer uma média aritmética para printar na tela, pode até misturar o printf com o scanf. Vocês vão ver isso melhor. Mas entendendo melhor o printf de dados, é o seguinte, em relação à sintaxe, você vai abrir as aspas, vai botar o texto que você quer. Dentro dessas aspas, se existir algum porcento e uma letra, geralmente uma letra ou duas letras, é o tipo de dado. Porcento D é para inteiro ou porcento I. Porcento F, float, porcento C, char e assim por diante. E os tipos de dados, você coloca dentro das aspas. E daí, logo em seguida, você coloca o dado que você quer relacionar a esse por cento, o nome do dado. Por cento D, por cento I, seja o que for.
E isso acontece de forma sequencial. Por exemplo, se você coloca no printf 2%D, o primeiro por cento D vai relacionar a primeira variável que você colocar depois da vírgula. O segundo, a segunda variável que você colocar depois da vírgula, depois da primeira variável. Então, eu fiz um programa para exemplificar isso. Esse programa que eu fiz, ele atribui a 2 a x, a variável x do tipo inteiro, o número 2. Quando você printar essa variável, o programa vai lhe mostrar na tela o valor dessa variável, que normalmente seria para ser 2. Pode ver que no printf também eu não coloquei o número 2. Então, eu coloquei o porcento %d, se remete a essa variável do tempo inteiro. E especifiquei qual era a variável logo depois da vírgula. Pode ver que eu declarei lá em cima, a parte de cima geralmente é responsável pela declaração de dados. Pode ver que lá em cima eu declarei que x é igual a 2. Então, a variável x vai estar atribuída ao número 2. Quando eu rodo o programa, vai printar na tela. O valor da variável x é 2. Certo. Vamos agora para o scanf. O scanf, ele é uma entrada de dado. É um dado digitado pelo usuário e atribui a uma variável definida. Tem escrito. A sintaxe do scanf duas aspas, entre duas aspas, um tipo de dado, esquema %C, %D, %I, e o endereço da variável que você quer atribuir. E esse valor lido vai ser armazenado justamente no endereço dessa variável que você colocou, depois do e-comercial. E-comercial, na linguagem C, significa endereço. E fiz também programa para exemplificar melhor essa função. Uma variável x, eu coloquei, podia ser char, representando string, poderia ser só um caractere, poderia ser o que vocês quisessem. Mas nesse caso, eu usei inteiro. Scanf, a sintaxe do mesmo jeitinho que eu coloquei à esquerda, na parte de utilização. Por exemplo, o programa vai pegar o valor que você digitar do teclado e e eu fiz esse programa para retornar como printf na tela para saber, tipo, como se fosse um meio de confirmação o número que você digitou, sabe? Então, por exemplo, a pessoa nesse programa, nessa situação hipotética não, foi real, mas foi de exemplo, digite o valor que quiser para uma variável x. Aí essa pessoa digitou 10. O valor da variável x é 10. Então, funcionou corretamente. O scanf, ele faz isso. Você digita um número. Nesse caso, você digitou um número e vai retornar o número pelo printf, não pelo scanf. O scanf ele só recebe valor. E aquela variável fica com aquele valor que você digitou. O fprintf, que também é importante para quando a gente se trata de arquivo aberto, essas coisas, txt, enfim. Ele vai armazenar dados em um arquivo, usando o printf e o fprintf. O f significa file e arquivo. A sintaxe é justamente essa, arc, que é o nome de uma variável de um ponteiro que você declarou. Poderia ser, pode ver que no programa ali na esquerda de baixo eu usei o file ponteiro arquivo, arc. Eu poderia fazer isso dentro do fprintf, file ponteiro arc, apontar para o arc e usar esse esquema do printf, que depois do arc é a mesma sintaxe do printf, não muda em nada. Então eu fiz um programa que ele salva o que eu declarei na no nome e no sobrenome, nesse caso. O nome ficou Breno e o sobrenome é Rangel. Pode ver que no printf eu coloquei lá nome, %s, que é uma string, Breno, e o sobrenome, %s, que também é uma string, Rangel. E remeti a esses porcento, a esse tipo de dados, o nome e o sobrenome, em sequência. O fprintf vai salvar no arquivo esse texto. Esse texto do printf. E então é isso. E testando o programa, rodando o programa, no caso,
Quando você roda o programa, tá lá o nome Breno, o sobrenome Rangel. Isso aí printou na tela o que foi salvo no arquivo. Quando você dá um cat no arquivo, o arquivo estava vazio. Podem testar se vocês quiserem em casa. O arquivo estava vazio. Quando você bota para abrir o arquivo, vai estar lá que foi printado o nome e o sobrenome. Nome Breno, sobrenome Rangel. Certo. Continua. Falando sobre a função fgetC agora, é uma função responsável que é responsável por ler um arquivo e representar ele em forma de caractere, retornado como inteiro. E isso vai funcionar da seguinte forma: você vai declarar um string e vai atribuir a essa string o TXT, o, o arquivo. E a sintaxe do fgetC é um inteiro que recebe essa função. E esse entre parênteses arc é ponteiro a variável que você apontou, em forma de ponteiro, né, no caso, do file ali, ó, da terceira linha da esquerda, dentro da função file ponteiro arc. Poderia ser ponteiro qualquer variável que você quisesse. Aí esse if arc igual a null, eu não expliquei antes, mas significa que, por exemplo, se o arquivo que você quer abrir for nulo, ele não abre. Vai mostrar, vai printar na tela. Já aí, ó, já pega na função printf, que eu tinha explicado antes. Vai mostrar na tela que não foi possível abrir o arquivo. Certo. Se não, enquanto a palavra receber essa função e for diferente de EOF, EOF é uma constante que significa que representa -1. É uma constante que é até onde é até o final da leitura do arquivo. Um vetor assim, o vetor termina em /0, esse EOF é como se fosse o final do arquivo. Mais ou menos por esse caminho. Se vocês quiserem, podem pesquisar melhor. Aí vamos lá. Tem um arquivo lá, fgetc.txt. Dentro desse arquivo tem programa exemplo para apresentação. Quando você rodar esse programa do fgetc.x, o programa do fgetc.x está ao lado esquerdo. Dentro do arquivo tem programa exemplo para apresentação. Pode ver que ao lado esquerdo eu não coloquei nenhum printf. Programa exemplo para apresentação. Eu só usei a função fgetc, que pega o que está dentro do arquivo. E quando rodo o arquivo, pode ver que ele printou na tela programa exemplo para apresentação. Então é meio que funciona como um printf, mas ao mesmo tempo não. É um pouco confuso, mas é mais ou menos por esse caminho. Ele praticamente lê caracteres retornados como inteiros, sabe? Meio que retorna como inteiro. Isso é a função que faz. E é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Ah, e eu posso falar o porquê que eu tinha falado que o printf ele serve como debug também. Porque, por exemplo, o printf ele justamente faz isso. Ele printa na tela textos para você ver. Se você está lá num programa muito grande e tem uma função, por exemplo, dá um loop, você não tem como saber onde é que está dando o loop, porque teoricamente você acha que sua lógica está certa. Mas para você descobrir onde pode estar dando esse erro, você bota o printf dentro das funções, dentro de cada função. Por exemplo, while x igual a 0, você coloca dentro desse laço o printf para saber se está entrando nesse laço. É só um exemplo, sabe? E daí isso a gente chama de debug do programa. Debugar o programa para poder saber onde está o erro. Isso facilita muito na hora de programar em programas longos. Pode ser uma boa aí para vocês que estão começando e vão programar mais pesado, um pouquinho mais para frente. Agora eu vou passar a palavra ao meu amigo Gabriel Farias para falar um pouco sobre a stdlib.h e obrigado. Olá a todos novamente.
A stdlib, ou também conhecida como Standard Library, ou Biblioteca Padrão, é uma das principais bibliotecas dentro da linguagem C, tá certo? E aqui eu agrupei ela em tipos de funções que são mais utilizadas comumente, tá certo? Dentro dessa biblioteca, a gente vai ter funções de conversão de string em números, funções que geram números pseudo-aleatórios, alocação e liberação de memória, quando a gente aí se trata diretamente com o sistema operacional, e também variáveis e constantes. Bem, iniciando, a gente tem um grupo de funções que convertem strings em números. A exemplo da primeira, da função atoy, ela recebe um string que é referente a um número inteiro, decimal, e a gente converte essa string para esse inteiro decimal. No meu exemplo aqui, dá para perceber que eu atribuí a variável string, a síntese, atoy, abre parênteses, a variável string é igual a um valor que vai ser imprimido, no caso aqui igual a um valor porque eu quero que imprima na tela, tá certo? Para melhorar o exemplo. Aqui eu recebeu o programa uma string que era referente ao valor inteiro 100, tá certo? E logo retornou esse valor 100. Dá pra ver aqui na saída que é politécnica. Ele deu o valor de 100, comparou com a automação que também era 100 e retornou o valor. Já na segunda, quando eu coloco discreta, que aí não é um inteiro, ele vê que tá errado e no momento da comparação ele retorna 0, tá? Já no segundo programa, a gente vai ver como a gente trabalhou com a função atof, que diferentemente da toy, ela converte strings de pontos flutuantes ou números reais, tá certo? Neles mesmos. Aqui dá para perceber que eu recebi politécnica 100, eu retornei automação 100.000 através do ponto flutuante. E por fim, a gente tem a função atol, que vem da mesma ideia da toy, sendo que aí a gente está utilizando de inteiros longos, tá certo? Eu não utilizei um inteiro longo no exemplo, mas enfim, também ela fica disponível para estar utilizando com inteiros longos. Pode passar. Obrigado. Outro agrupamento de funções importantes é o agrupamento de sequenciamento de números pseudo-aleatórios. A primeira função é a função rand, que não é a função mais utilizada, e eu já vou explicar por quê. Ela produz valores aleatórios entre 0 e a constante definida através da randmax, que mais para frente eu também vou falar direitinho, que é uma constante que está inserida dentro da própria biblioteca. E esses valores serão executados os mesmos a cada execução do programa. E é aí que se encontra um déficit muito grande dessa função. Porque sempre que eu rodar o programa, ele vai entregar os mesmos valores em sequência. No caso aí, eu dei um int main e rodei um laço. Dentro desse laço eu queria que ele me retornasse 10 valores aleatórios. Usei a função que tem síntese. Como vocês podem ver, a rand, a função porcentagem 100, tá certo? E aí ele retornou 10 valores que se repetem a cada vez que a gente roda o programa. Passando, temos a função que a gente mais usa quando a gente quer sequenciar esses números aleatórios, que é a função srand. Essa função, ela é a mesma que a rand, sendo que, diferentemente da rand, a gente tem esses números sendo diferentes a cada execução do programa. Aqui, dá para perceber que eu usei também a biblioteca time, porque aí eu estou rodando dentro de um time null, tá certo? A srand, e a partir disso ele retorna, no caso aí foi 3 outputs, mas essas saídas vão sempre se alternando, vão sempre sendo diferentes, tá certo? Outras funções também são a de alocação e liberação de memória, tá certo? Para isso a gente tem a malloc, que é a memory allocation, ela recebe um inteiro x e aloca dentro de um bloco x bytes consecutivos de memória, tá certo? Em caso de não ter espaço, impossibilidade, enfim, retorna null. Já a realloc, ela realoca x para o dimensionamento do grupo de bytes, tá certo? E x sendo determinado pelo usuário. E esses bytes são orientados por ponteiros. E esses blocos são previamente alocados, seja por malloc ou até mesmo por realloc.
E por fim a gente tem a função free. A função free ela recebe um sinal de blocos de bytes anteriormente alocados ou realocados e libera esse bloco de byte, tá certo? Dá valor igual a 0. Também temos dentro da função da stdlib, a gente tem as variáveis e as constantes que a gente usa nos nossos programas. A gente tem, iniciando com as variáveis, a sizeT, que é o mesmo que unsigned int, mas a gente usa geralmente a sizeT quando a gente está trabalhando com a sizeOf, tá certo? Temos a div, que é igual também a ldiv, e se você for olhar e pesquisar também, temos a lldiv, que se diferem porque a ldiv é para longos, inteiros longos, e a lldiv é o longo, né, que é 2 vezes longo, e basicamente essas três, elas calculam o quociente e o resto de uma divisão, tá certo? Temos as constantes, que são representadas, as mais importantes. Tem a null, que é quando a gente quer que um valor seja nulo, ou enfim, e inteiro igual a 0. A hashed success, que geralmente a gente usa nos nossos programas para saber que, se o programa deu certo ou não, que é quando o valor retornado pela função é igual a 0, então quer dizer que show deu certo. E se for retornado igual a 1, é a outra função constante, que é a hashed filed, que eu não coloquei aí, mas enfim, é a oposta a essa. E temos a randmax, que é uma constante que é o valor máximo, que aí eu falei anteriormente, dos números aleatórios, é o valor máximo que pode ser retornado pela função aleatória. E aí é determinado de acordo com a máquina que ela estiver sendo rodada. De mais importante da biblioteca stdlib são essas funções. É importante vocês irem correndo atrás, porque tem mais função importante dentro da biblioteca, mas aí vocês têm que aprofundar o estudo de vocês. Mas a gente também tem muitas funções que a gente pode estar trabalhando dentro dessa biblioteca, que não foi citado, então é bom estar tendo esse estudo. E a videoaula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido e gostado. Agradeço por mim e pelo meu colega Breno, e nos vemos na próxima aula.